Procure aí, amados, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e o versículo 22. Quem encontrou aí? Diga amém. Diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Vamos fazer mais uma oração e vamos apresentar a nossa vida diante de Deus, para que o Senhor fale a cada um de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, tua palavra, meu Deus, foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. O apóstolo Paulo, ele sempre fala sobre esse assunto. Ele fala que sempre vão existir a pessoa espiritual e a pessoa carnal. Ele fala que a pessoa carnal, ela não compreende as coisas do espírito. Ela não vê as coisas como nós vemos. É como eu e você. Antes, nós éramos pessoas carnais. Não queríamos nada com Deus. Já imaginou você, numa sexta-feira à noite como essa? Onde é que você estava nessa hora? Pastor, só Deus sabe. Na bocada, sei lá. Mas graças a Deus que Deus preservou você. E hoje você está na casa do Senhor. Hoje você entende bem isso. Ah, pastor, eu sei muito bem o que o apóstolo Paulo quis dizer com uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Até para você conversar, irmãos, com a pessoa carnal, já fica difícil. Ela não compreende você. Você quer uma coisa, a pessoa quer outra. Você tem um entendimento, aquela pessoa tem outro entendimento. E aqui, o apóstolo Paulo, ele vai trazer os 2 filhos do Abraão para fazer esse paralelo. Ele vai falar o primeiro, o Ismael, que nasceu da serva, da esposa do Abraão, da Sara. E depois vai falar do Isaque, que nasceu da própria Sara. Vamos ver aqui. Ele diz, versículo 22 mais uma vez: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Quem é esse, pastor? Vamos saber aqui. Procure o livro de Gênesis, lá no início. Gênesis capítulo 16. Quem é essa pessoa? Nós vamos saber agora. Gênesis 16, a partir do versículo 1. Quem encontrou aí? Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão. Está vendo? Você sabe que quem mudou o nome da Sara e do Abraão foi Deus, para que eles tomassem agora um novo rumo. A Bíblia fala, irmãos, que nós também teremos esses novos nomes, que quem dá é o próprio Senhor. Vamos lá. Ele diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Você viu aqui que o Abraão nem discutiu com ela.
O homem, segundo a Bíblia, ele tem que ter a voz ativa. A última palavra tem que ser do homem. Claro que a minha esposa, ela está do meu lado, ela pode sim e deve opinar em tudo, mas olha, o homem é que tem que tomar a decisão final. Então, já havia promessas sobre o Abraão, que dele, da sua descendência, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Já havia essa promessa. Ele deveria ter falado para Sara: Sara, vamos esperar um pouco mais. Deus, ele cumpre as suas promessas. Mas o que ele fez? Aceitou o que a Sara disse. Vamos continuar. Versículo 3, ó. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abrão habitara na terra de Canaã. Versículo agora 15, diz: E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Aqui já começou um problema na família. Já havia a promessa, mas eles não souberam esperar. Mas o Abraão deveria ter tomado a frente. Não, Sara, vamos esperar no Senhor. Mas ele colocou os pés pelas mãos, aceitou o que a Sara falou. E aí, daquela relação com a Agar, nasceu um filho, o Ismael. Preste atenção aqui, o versículo 12. Como seria o Ismael? Ó? E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Os árabes reivindicam ser filhos de Ismael. O que é que ele diz? Ele vai ser bravo. Em outras Bíblias diz que ele vai ser como um jumento selvagem. Como é que diz no seu aí? Compreendeu? Vai ser como um jumento selvagem. Então, os árabes, eles reivindicam isso, que são filhos do Ismael. Olha o problema que deu. Então, para o Paulo, os descendentes de Ismael, eles são descendentes carnais. Por quê, pastor? Simplesmente, irmãos, porque o Abraão era homem e a Agar era uma mulher jovem e saudável. Se um homem ele se deita com uma mulher em qualquer lugar do mundo e os dois são saudáveis, o que é que vai acontecer, irmãos? Não vai nascer uma criança? Simplesmente vai nascer uma criança. Por isso que ele diz, então isso aqui foi uma coisa normal. Ele nasceu pela carne. Está entendendo aí? Agora, vamos ver aqui, capítulo 21, ainda no livro de Gênesis, e o versículo agora 1. O nascimento agora do Isaac. Aqui. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Está vendo que o nome dela agora já não é mais Sarai, ó, já é Sara. Deus agora já mudou o nome dela. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos,
quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olhe para mim aqui. Quando o Ismael nasceu, o Abraão tinha quantos anos? 86. E agora, quando o Isaque nasceu, o Abraão tinha 100 anos. Então, qual era a idade já do Ismael? 14 anos. Era um adolescente. Era o filho querido do Abraão. Mas agora nasceu o Isaque, filho da Sara. A Sara já tinha 90 anos. Irmãos, uma mulher fértil, para que ela possa dar um filho saudável, é até 35 anos de idade. Até 35, 37. E a partir dessa idade, 40 anos, alguma coisa, já é uma gravidez de risco. Ela pode ter problemas de saúde, como também a criança. Saudável é até os 35 anos. E a menopausa, de 45 a 50 anos, é quando a mulher já não pode mais. Então ela já tinha 90 anos. E outra coisa, mesmo jovem, ela não dava filhos. Por isso que a Bíblia diz, foi um milagre. Vamos voltar para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Versículo 23, mais uma vez. Aqui, Todavia, o que era da escrava nasceu o quê? Segundo a carne. Por quê? Porque, meu amigo, nasceu de uma forma saudável. Não tinha problema nenhum. A H era jovem. Deu para entender? Agora, o Isaque, mas o que era da livre por promessa. Em outras palavras, um milagre. E ele diz, versículo 24: o que se entende por alegoria? Porque esses são os dois concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é H. Em outras palavras, a antiga aliança, a lei. Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é a mãe de todos. Compreendeu? Então, o que ele está dizendo? Que aquela mulher, a serva do Abraão, a serva da Sara, que teve o Ismael, simboliza o quê? Aquela pessoa que ela é da carne. Certa vez o Senhor falou para o Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas o Isaque é o filho da promessa, é o filho do milagre. Então ele diz que nós somos, amados, dessa geração, da geração do Isaque, da promessa, porque nós nascemos também de um milagre. Qual é o maior milagre que pode acontecer? É o milagre da conversão. Hoje você é uma nova criatura, como eu falei no início. Você se imaginaria estar numa sexta-feira à noite na casa do Senhor? Ah, pastor, é um compromisso que eu tenho com Deus. É uma satisfação estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra. Pois é, mas fale isso para uma pessoa que é carnal. O que ela vai dizer? Vai chamar você de fanático, vai chamar você de beata. Olha, eu vou para a igreja também, mas olha, é uma vez na vida. Pronto, a pessoa ela pensa assim: não é necessário ir toda vez, ir na quarta, ir domingo. A pessoa carnal, ela também pensa dessa forma, amados. Mas hoje você pensa de uma forma diferente. Hoje você é uma nova criatura. Por quê? O que é que ele diz aqui,
Mas a Jerusalém que é lá de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Procura aí, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, amados, nós somos dessa Jerusalém aqui, não é da Jerusalém carnal, não, é da Jerusalém celestial, onde o próprio Cristo reina. Vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Passe aí alguns livros. No capítulo 3 e no versículo 20. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Nós fazemos parte desse grupo aí, o grupo da promessa, do milagre, da Jerusalém celestial. Diga amém por isso. Ele diz aqui, ó, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 20, ó. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diga amém por isso. Pronto, então, a nossa cidade é essa. Passe mais alguns livros aí. Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 22. Quem encontrou? Diga amém. Diz assim, ó: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A primeira aliança, a H, simboliza isso, a Jerusalém terrestre, a antiga aliança, a lei. Agora, a Jerusalém celestial simboliza o quê? A nova aliança, a graça. É dessa que nós pertencemos, é para lá que nós vamos, amados. Nós não podemos perder esse foco. A pessoa, ela pode estar na casa do Senhor para querer buscar uma bênção financeira. Ela pode querer estar na casa do Senhor para querer buscar uma cura de uma enfermidade, uma porta aberta de emprego. Ela pode querer também pela sua vida sentimental. Isso é importante? É, mas não é o nosso foco principal. Irmãos, pode ser que Deus não te dê nada disso, mas o nosso foco principal que é a Jerusalém celestial. Ou, pelo contrário, se você conseguir tudo isso que você quer, mas se você perder o foco, aí de nada adiantou. Esse tem que ser o foco. As demais coisas serão acrescentadas, é o que a Bíblia diz. Tá certo, deve sempre buscar por salvação. O próprio Senhor falou, aquele homem que conquistou tudo, mas perdeu a sua alma, ele nada fez, ele foi um bobo. Ele conquistou as coisas terrestres, mas perdeu o principal, a salvação. Vamos aqui, livro de Apocalipse. Então esse é o primeiro ponto, irmãos, que nós queremos destacar nessa noite, que o apóstolo Paulo destacou. Desses dois filhos de Abraão, o Ismael simbolizando a pessoa carnal, e o Isaac simbolizando a pessoa espiritual, que somos nós, é a igreja. O Isaac é a igreja. Aqui, Apocalipse 21 e o versículo 2. Olha o que ele diz, ó: e eu, João, vi a santa cidade, diga amém, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Já imaginou aquela moça toda de branco para o seu casamento? Ela já passou no cabeleireiro, já fez toda aquela maquiagem, porque ela vai se apresentar diante do noivo. Aí todos choram, a família também chora, não é isso, irmã? Todo mundo chora. Ele está comparando com essa cidade, toda preparada, maravilhosa. Amados, a palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram como será essa cidade.
há muitas cidades lindíssimas: Paris, Londres, Jerusalém, quantas cidades, Buenos Aires, mas nenhuma se compara com essa cidade santa, a Jerusalém celestial. Então é para lá que nós vamos, esse é o nosso foco principal. Por quê, pastor? Porque nós somos da geração do Isaac, da geração livre. Agora o segundo ponto que eu quero tratar também, vamos voltar, esse também é um ponto importante. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas ainda, no capítulo 4, a partir do versículo 29, preste atenção o que o apóstolo Paulo diz, para você ver como não é algo de hoje. Encontrou aí, irmã? Encontrou? Ele diz, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Compreendeu aí? Desde o início ele perseguia. Olhe para mim aqui, vê se você recorda. Quando o Isaac nasceu, o Ismael tinha quantos anos? 14 anos. E todos viviam na mesma casa. No início ele tratava como seu irmãozinho, eles brincavam juntos, mas depois a Sara começou a observar que o Ismael já não tratava bem o Isaac. Aí, amados, teve aqueles problemas de família. 2 esposas, 2 meninos que não eram filhos da mesma mãe. Eu pergunto para você, dá problema ou não? Dá ou não dá? Aí o que a Sara fez? A Sara vai falar para Abraão: Abraão, manda eles embora, não quero mais esse rapaz aqui. Mas eu pergunto para você, não era o filho dela? Era o filho dela ou não? Não? Era o filho dela ou não? Era sim. Não foi gerado dela, mas legalmente era filho dela. Para que ela deu a Agar para o Abraão? Não era para que nascesse um filho para ser dela? Era o costume daquela época, era dela o filho. Mas agora não queria mais. Mais uma vez o Abraão vai ter que aceitar o que ela diz. Aí manda eles embora, para voltar para o Egito, em um deserto, irmãos. Eu pergunto para você, aquele rapazinho de 14 anos, ele ficou revoltado ou não? Amados, um jovem de 14 anos, o que ele quer ver é o pai e a mãe juntos. É prioridade para o jovem de 14 anos. Você sabe que a maioria dos problemas de relacionamento não é essa idade aí, irmã? É ou não é? Essa idade, meu amigo, essa idade de 14, 15, 16 anos é uma idade, pode conhecer mais companhias, falsos amigos. Então ele saiu dali, irmãos, para voltar para o Egito, jogado fora, não podia morar mais na sua própria casa. E aquele jovem saiu dali revoltado. E o que nós lemos no início? Ele era um homem bravo. E aqui o apóstolo Paulo diz, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Por isso, amados, todos esses problemas de família, eles também reivindicam ser filhos do Abraão.
os árabes. Mas ele já perseguia o Isaac e já persegue também os seus descendentes. Quem são essas pessoas? As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. A pessoa que é carnal, ela não entende você, ela não entende a sua mente, por que você pensa diferente. Aí ela acha que você quer ser melhor do que ela. Você quer ser melhor do que eu? Você quer dar sermão agora aqui, é? Não é assim que as pessoas pensam? Não. O que nós queremos, amados, é o melhor para a pessoa. Aqueles problemas que ele está vivendo agora, nós já vivemos. Nós queremos apenas alertar essa pessoa para que ela não vá por esse caminho, porque nós fomos por esse caminho e não deu certo. Se estamos vivos hoje, foi pela misericórdia de Deus, porque Deus nos escolheu. Não sabemos nem porquê, não somos melhor do que ninguém. Deu para entender? Então quando você fala para a pessoa, é porque você quer o bem dela. Eu não quero me meter na vida de ninguém não. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você conhece as coisas, você sabe como o mundo é. Aí você fala algo para aquela pessoa para ser melhor para ela, para que ela não passe os mesmos problemas que você já passou antes. E graças a Deus que você está aqui na casa do Senhor. Então, essas duas pessoas, o apóstolo Paulo diz que é uma alegoria. Esses dois meninos servem para nós como exemplos. Nós vamos seguir o Ismael na carne ou vamos seguir o Isaac no espírito? Não, o apóstolo Paulo mesmo diz aqui no final, para a gente finalizar, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós temos, amados, liberdade em Cristo Jesus. Que liberdade é essa, pastor? A liberdade de obedecer a Deus, a liberdade de estarmos na presença de Deus voluntariamente. Não somos, amados, presos a nada. Se estamos hoje na casa do Senhor, se nós servimos ao Senhor hoje, é porque Ele se deu por nós antes. Ele nos escolheu antes. Por isso, estamos hoje na presença de Deus e somos gratos a Ele, porque nós somos pessoas espirituais. Mas a pessoa carnal, ela não entende isso. Pastor, eu também não compreendia. Exatamente. Então, quando você for falar com aquela pessoa, e aquela pessoa é ignorante com você, é só você pensar como você era antes. A pessoa falava de Jesus para você, como é que você tratava ela? Da mesma forma é a pessoa. Eu tenho que compreendê-la, amados, também. Mas eu tenho que falar para ela a verdade. E o que o apóstolo Paulo diz? Que o Ismael perseguia ao Isaac e ainda persegue hoje, porque há um ódio. Eles odeiam, irmãos. Não tem amizade, não tem conversa, é um ódio. Por isso essas guerras, amados. Mas surgiu da onde? No seio da família do Abraão. Ele não soube esperar pelas promessas de Deus. Eu pergunto para você, Deus cumpriu ou não a promessa? Cumpriu sim. Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas. Agora vamos ter que também que esperar, para que a gente também não coloque os pés pelas mãos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor então. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus.